Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que Cat Tool é tipo política, religião e futebol, entendeu? Não, olha, a que eu uso é a melhor, é a certa, você tem que usar essa. Não tem isso. Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutora e intérprete profissional e tô aqui toda semana para dar uma dica para você que quer ser tradutor, para você que já tá dando seus primeiros passos aí no mundo da tradução. Então vem comigo porque toda semana tem uma dica boa para você. Hoje eu quero falar sobre Cat Tools. Teve um vídeo que eu fiz já tem um tempinho, acho que uns 2 ou 3 meses. Eu tava falando justamente sobre Cat Tools e surgiram várias dúvidas sobre qual Cat Tool você recomenda, qual Cat Tool eu devo usar, qual é mais fácil. Perguntas assim desse tipo. Só que, gente, Cat Tool é uma coisa assim muito pessoal. Todas elas são assim bem parecidas, o uso é muito similar, todas têm a mesma função, mas o layout muda, algumas funções, umas têm mais funções do que outras, dependendo se são pagas, se são gratuitas, umas são online, outras você tem que instalar no seu computador, mas enfim, todas elas cumprem, né, o que a gente precisa, aquela funcionalidade que a gente precisa como tradutor. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que Cat Tool é tipo política, religião e futebol, entendeu? Cada um tem a sua preferência, não é que... Não, olha, a que eu uso é a melhor, é a certa, você tem que usar essa. Não tem isso. A gente até brinca, né? As pessoas normais não devem discutir futebol, religião e política. O tradutor não deve discutir futebol, religião, política e Cat Tool. É uma brincadeirinha assim, né? Bem nichada, bem de tradutor. Justamente por isso. Tem gente que ama uma Cat Tool e o outro fala assim, nossa, eu acho essa aí horrível, eu prefiro a tal. Né? Então vocês vão ter que decidir por vocês qual é a Cat Tool de preferência de cada um. Mas eu vou dar aqui algumas dicas de algumas pagas, de algumas gratuitas. E aí você pode procurar, de repente, aqui no YouTube mesmo, os tutoriais para você conhecer a interface de cada Cat Tool, ver se você vai se adaptar. Geralmente as que são pagas têm um período de teste, às vezes de 15 dias, às vezes de uma semana, às vezes de 30 dias. E aí você vai ter aquele período de teste para você poder usar e tentar entender e ver se vai gostar, se não vai. E aí você decide se compra ou não compra. E as gratuitas você vai lá, faz o seu cadastro ou você faz o download e tá tudo certo. O importante é que ao se inscrever para utilizar aquela Cat Tool, principalmente as pagas, né, que tem um período determinado de teste, você realmente use esse período para fazer testes. Então nem que você baixe vários arquivos e você use para testar, faça isso num período que você sabe que vai ter disponibilidade para ficar fazendo esses testes, para tentar entender como funcionam esses programas, para você não perder, né, aquele período lá de trial. Vou passar aqui para vocês alguns nomes de algumas Cat Tools para você poder procurar e ver qual que você vai se adaptar melhor a ela, beleza? Vamos começar então pelas gratuitas, né? Eu acho que é a preferência aí de quem tá começando, que não sabe se deve, se não deve investir numa Cat Tool, das gratuitas. Uma das mais conhecidas, mais famosas e acho que mais antigas também é o Omega T. Essa Cat você tem que baixar, você vai instalar no seu computador. Eu não curto muito a interface dela. A Omega T foi a primeira Cat que eu baixei, que eu instalei no meu computador. Eu tentei usar na época, não consegui. Eu achei ela bem complicadinha. Depois eu fui até tentar fazer um curso e tal, mas gente, eu nem sei se ainda existe algum curso de Omega T. Mas com certeza no YouTube deve ter algum tutorial, alguém deve ensinar para vocês usarem. Só que eu, de fato, não consegui me adaptar a essa Cat Tool. Mas fica a dica aí para quem quiser testar. Outra Cat Tool gratuita também, muito usada, é o WordFast Anywhere. O WordFast, na verdade, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Se você quiser testar a versão gratuita, você usa o WordFast Anywhere. Ela funciona como se fosse dentro do Word, como se fosse um plugin. Essa Cat eu aprendi a usar na pós-graduação, quando eu fiz, só que eu não curti, sério. Eu achei que ficou muito poluída, eu gosto das coisas muito clean para eu trabalhar, e ali tinha muita coisa assim embaralhada, muita letra e tal. Então pra mim não rolou essa Cat Tool. Eu usei ali quando eu tinha que fazer os exercícios da pós, mas eu já estava acostumada a usar outras com um outro layout, e essa aí
pra mim não rolou. Então, assim, eu costumo falar, né, no meio dos colegas que eu detesto WordFest Anywhere, mas tem gente que ama. E aí tem gente que fala assim, poxa, você não gosta? Eu adoro. Pra mim é a melhor cat tool que existe. Então, fica aí, né, como eu falei pra vocês, questão de preferência aí entre os colegas. Você precisa testar e ver se você vai gostar ou não, né? Aí depois você me conta a sua opinião também. Tem mais duas cat tools que são gratuitas e que têm sido muito usadas hoje em dia, que é a MateCat e a SmartCat. Essas duas têm sido muito usadas, são gratuitas, são online, você não precisa baixar para sua máquina, você vai fazer o cadastro lá no site e você vai utilizar de forma online os seus projetos. Geralmente, né, essas cat tools que são online, elas têm a questão da confidencialidade ali, tudo garantido, direitinho, parará. Então, assim, eu acredito que não tenha nenhum problema. Até porque algumas agências usam também. As agências que eu trabalhava, quando eu trabalhava com texto, né, que vocês sabem que hoje em dia eu não traduzo tanto texto, né? Hoje em dia eu sou mais do audiovisual, legendagem, tradução para dublagem e interpretação. Então eu não sei como está atualmente, mas na época que eu trabalhava usando com tradução de texto, as agências usavam cat tools pagas. E essas cat tools, inclusive, tanto a MateCat quanto a SmartCat, não eram tão assim conhecidas. Eu não sei nem se elas existiam naquela época ou se elas apareceram depois ou se popularizaram depois aqui no Brasil. No Brasil não pode ter nada. Eu tô cansada já. Toda vez que eu venho pro Brasil é uma palhaçada diferente, tata-pau. Tá, essa informação eu não sei passar pra vocês. Mas eu sei que tem muito tradutor que usa e que gosta dessas duas. Então, pelo fato de ser gratuita e você poder usar de maneira online, eu acho que facilita bastante pra vocês encararem, né? Faz um cadastro lá no site, dá uma olhada como é que funciona, pega um tutorialzinho no YouTube, de repente pode ser útil pra você. Vamos falar então das cat tools pagas. Gente, cat tool é uma ferramenta que o tradutor precisa usar. Eu já falei em vários vídeos o porquê que a gente precisa usar uma cat tool. Tem vídeo, inclusive, que eu mostro como elas funcionam na prática. Só que é uma ferramenta que, a princípio, você pode falar assim, pô, é muito cara. Mas com 2 projetos de tradução, você paga essa cat tool facilmente. É um investimento que vai voltar para você e vai melhorar o seu trabalho, vai agilizar o seu trabalho, né, melhorar a sua produtividade e tudo mais. Então vamos lá, falando das pagas, eu vou começar pela minha queridinha, que é o MemoQ. Eu sou apaixonada pelo MemoQ, amo mesmo, a cat tool que eu tenho até hoje, mesmo não trabalhando com texto, mas que eu uso quando eu trabalho com tradução para dublagem, né? Quando eu recebo um script bom, eu geralmente gosto de usar e traduzir esse script de tradução para dublagem dentro do MemoQ. Gosto bastante mesmo. Por que eu faço isso, gente? Porque a gente do espanhol pega muita novela, né? Novela mexicana, então, aos montes. Mas sabe aquelas histórias que tem assim, de repente do nada surge um flashback de um capítulo lá atrás. Paola, meu amor. Não, meu Deus. E aí, se é um capítulo que eu mesma traduzi, ele puxa tudo na memória, sabe? Então eu não preciso traduzir novamente. Fica aquela tradução igualzinha. Então fica bem padronizado, facilita muito o nosso trabalho. Eu não preciso... Ai, qual foi o capítulo que eu traduzi que tava esse flashback? Ir lá procurar no Word, não sei o quê. Não, a própria cat tool guarda na memória e ela resgata aquela tradução que eu fiz. Não é exatamente uma tradução automática. É uma tradução que eu fiz e ela guardou na memória e ela resgata a tradução feita por mim. Todas elas têm esse funcionamento, ok? Outra cat tool paga que eu também gosto muito é o SDL Traduz Studio. Foi uma das primeiras que eu comecei a usar. Foi o MemoQ e o Traduz que eu peguei, que eu consegui me entender melhor com a interface. Peguei vários tutoriais no YouTube para entender como é que funcionavam. Eu mesma nunca fiz curso de cat tool, mas eu sei que existem cursos disponíveis. Eu peguei tutoriais no YouTube e eu aprendi a usar o básico do básico. Como depois eu migrei, eu acabei saindo da tradução de texto para tradução audiovisual, para mim não era interessante, então investir num curso de algo que eu não ia usar tanto para trabalhar assim. Se você tem interesse, né, em trabalhar com tradução de texto, eu considero que você pesquise e que você veja se tem algum curso aí do seu interesse. Mas o SDL Traduz, ele é muito bom, só que ele tem um detalhezinho que eu lembro que a
memória dele não funcionava. Eu testava, eu pegava arquivos e tal, e a memória dele não funcionava. Por sorte, na época da pós, eu tive um professor, que não foi o professor que ensinou o Cat Tool, mas que eu sabia que ele usava muita Cat Tool, que é o professor Jorge Davidson. Falei assim, Professor, me ajuda, eu sei que a aula não é sobre esse assunto, mas eu tô com um problema aqui com o Trados e eu não tô conseguindo fazer a memória funcionar. como ele levava o notebook pra aula, né, ele falou assim, Deixa eu dar uma olhada. e era assim, tipo, uma funçãozinha lá que eu tinha que dar um tiquezinho, sabe? E eu não ativei, eu não dei o tiquezinho naquela função, então a memória não funcionava. O senhor já tirou o aparelho da tomada e colocou de volta? Não, ainda não. Mas depois disso super funcionou e eu amava. Então, assim, são as minhas cats favoritas. MemoQ e SDL Trados Studio. Amo. Outra Cat Tool também paga, muito famosa, é o WordFast Classic. Lembra que eu falei que o WordFast tinha versão paga e versão gratuita? A versão gratuita é o WordFast Anywhere, a versão paga é o WordFast Classic. Qual é a diferença? Não sei. Não sei. Só sei que foi assim. Não gosto do WordFast, não uso o WordFast. Eu acredito que o Classic tenha mais funções, parece que o layout também é diferente do Anywhere. Você pode pesquisar também e ver qual vai ser melhor aí pra você. Tem mais outras 3 Cat Tools também que eu quero apresentar para vocês como sendo Cat Tools pagas, que são a Lilt, o Deja Vu e a Cross. Essas 3 não são assim tão usadas, tão difundidas, mas estão aí no mercado também, são boas Cat Tools. Para falar a verdade, todas elas, tanto as pagas quanto as gratuitas, têm tudo mais ou menos o mesmo estilo de funcionamento, como eu falei no início do vídeo. Então, se você sabe usar uma, você aprende qualquer outra com muito mais facilidade. E aí, de repente, talvez a sua pergunta seja: Laila, eu sou obrigado a usar uma Cat Tool? E se uma agência me pedir para usar uma Cat Tool paga e eu não tenho e não tenho condição de comprar exatamente agora? se uma agência exige o uso de Cat Tool, sim, você precisa saber usar para poder prestar serviço para aquela agência. Tem projetos que são muito extensos e que as agências vão fazer o quê? Elas vão liberar uma licença provisória para você poder fazer parte daquele projeto, trabalhar naquele projeto, e quando terminar, você perde aquela licença, você não tem mais o direito a usar aquela licença. Mas é importante que você saiba usar pelo menos uma Cat Tool para você poder, pelo menos, colocar lá no seu currículo que você sabe usar a Cat Tool, entendeu? E outra coisa, não coloca no seu currículo que você sabe usar a Cat Tool A, B, C ou D se você não sabe, porque na hora que o projeto chega, é tudo assim, gente, muito rápido, os prazos são muito corridos, e aí para você aprender a usar em cima da hora, na correria, no estresse, vai ser mais complicado, vai ser muito mais estressante. Primeiro aprende a usar, depois coloca no currículo. Não queime etapa, não fica, sabe, mentindo em currículo. Deixa de ser mentirosa, bicha! Porque eu já vi acontecer de pessoas mentirem no currículo, aí são aprovados em teste de agência, recebem trabalho e aí fala assim: E agora, como é que eu faço? como é que faz? Se vira, né? Vai aprender como? Vai aprender na prática, no sufoco. Então, galera, por favor, né? Vai com calma, senta, pesquisa, vê uns tutoriais no YouTube, vê qual que você acha que a interface vai ser mais fácil para você. Aí vai lá, pega a Cat Tool, se inscreve no site ou baixa no seu computador, testa. Pega arquivos e testa aquela Cat Tool para você ver se o trabalho vai render, se não vai render, com qual rendeu mais, com qual rendeu menos, e vai testando. A vida é um teste, eternamente. A gente vai testar coisas na vida para ver se vão dar certo ou não. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, dá um joinha, compartilha com seus colegas que estão aí desesperados tentando entender essa questão de Cat Tool ou qual Cat Tool eu devo usar. Eu tenho certeza que você sabendo usar uma Cat Tool já vai ser meio caminho andado para te ajudar a ser selecionado aí de repente numa agência, ser chamado para fazer, convidado para fazer um teste, e até mesmo, se você for bem no teste, entrar em algum projeto remunerado de tradução. Para quem é novo aqui no Tradutor Iniciante, a gente tem um portal com todas as lives do Sextou, né? São mais de 100 horas de conteúdo e lá tem inclusive conteúdos sobre Cat Tool com o professor Jorge Davidson também, e né, inclusive com ele, e você pode assistir. O link tá aqui, ó. Aí você clica aqui para você poder ter acesso à nossa plataforma e ter conhecimento de não só sobre as Cat Tools, mas sobre diversas áreas da tradução. Então é isso, pessoal. Um
Grande beijo pra vocês. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, ó, se inscreve, ativa as notificações tocando no sininho, porque semana que vem tem mais vídeo pra vocês e a gente se encontra aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.